What's Beyond, o melhor do teu departamento num podcast. Aqui convidamos alunos, investigadores e professores numa conversa informal sobre física e muito mais. Sejam bem-vindos ao podcast do Physic Up. Sejam bem-vindos ao podcast What's Beyond do Physic Up. Eu sou o Francisco. Eu sou a Marta. Pronto, temos aqui os nossos dois convidados, músicos da Orquestra Clássica da FEUP, Miguel Almeida e Teresa Monteiro. E Teresa, queria começar por ti. Conta-nos como é que foi o teu percurso musical até agora, como é que tudo começou, como é que escolheste o teu instrumento? Bem, olá. Tudo começou aos 9 anos, quando eu ainda andava na escola primária e veio lá uma escola, os professores de uma escola, ver quem é que gostaria de pertencer à escola. E eu fui, e na altura não tinha assim nenhuma preferência, nem conhecia assim a fundo nenhum instrumento, mas de alguma forma o violino cativou-me, ou mais, se calhar a apresentação também da professora, não sei. E fui para violino e pronto, tive um ano de iniciação nessa escola. E depois decidi escolher o articulado no 5º ano e fui para a Academia de Música de Castelo de Paiva e continuei no violino. Por acaso também fiz provas para guitarra e piano, mas fiquei no violino. E é isso. Não sei se o Miguel quer falar. Miguel. O início foi assim também, um bocado parecido. Comecei na primária, a minha professora era muito culta e gostava de nos promover assim gosto pela música e pela cultura. E ela até nos punha a fazer os nossos testes tipo de matemática e português, a ouvir Mozart e Beethoven. Durante o teste. Na altura não ligava nenhuma àquilo, era tipo música ambiente. Eu nunca tive ninguém na minha família a estudar música. E depois, na altura, a escola de continuação do agrupamento tinha um projeto de articulado com o curso de Música Civil Monteiro, um projeto promovido pela Câmara Municipal do Porto. E a professora convenceu-nos, tipo, olha, experimentem a cena da música, vão lá ver, façam umas provas. E nós fomos quase todos na altura fazer. Na altura eles abriram 5 instrumentos no nosso ano só. Tinham contrabaixo, violino, flauta, oboé e viola d'arco. Fomos experimentar os instrumentos todos, fazer umas provas e, tipo, consoante aquilo que nós gostávamos, preenchemos uma lista com 3. E consoante a nossa posição nas provas, fomos atribuídos aos instrumentos consoante o número de vagas e lá fiquei no contrabaixo, que fica até hoje e há de ficar mais tempo, não é? Entretanto, o percurso, muitas orquestras já pelo meio, muitas vezes em que dava vontade de tirar o contrabaixo pela janela, que já estava farto de estudar, e que, ali, aquela idade do 7º, 8º ano, quando a pessoa, tipo, estou a tocar um instrumento para quê? Isto não é assim grande coisa, mas depois, olhando para trás, é uma asneira, porque podia ter aproveitado esse tempo para melhorar um bocado, não é? Mais do que consegui aproveitar. Depois, no 10º ano, não havia vagas de supletivo com bolsa lá no curso de música, então o meu professor na altura aconselhou-me a ir para o conservatório. Fiz provas e entrei e fiquei lá 5 anos, ou seja, em vez, porque fui para supletivo, a fazer o curso de Ciências e de Música em paralelo, e eles permitem fazer em 5 anos, porque às vezes pode não haver compatibilidade de horários para fazer as disciplinas todas, e pronto, foi isso. Por acaso? Desculpa, Marta. Não, eu só ia perguntar-vos, falaste em fazer o curso de Ciências em paralelo com o curso de Música, e como é que foi o desafio de conciliar as duas coisas? É um bocado chato, principalmente para quem quer fazer tudo no tempo certo. Custa bastante, sim, tudo bem no tempo certo, custa bastante, sim. Porque não sei como é que era no caso da Teresa, mas houve anos em que tinha aulas tipo das 8 às 10h30 da noite durante a semana, tipo à terça ou à quinta, porque era o único horário que estava disponível para essas disciplinas. E depois aulas ao sábado de manhã às 8h15 até à 1h, coisas desse estilo, sempre com as coisas física e química, matemática, sempre a puxar também do outro lado. Sim, acho que a mim também foi semelhante. Também tinha aulas à semana e a minha a academia ficava a 20 minutos de carro, ou seja, tinha que estar sempre a chatear a minha mãe, os meus avós, ou seja, tinha que estar sempre alguém disponível para me levar, porque senão simplesmente não ia. E sim, ao sábado chegava a ter aulas das 8h30 às 5, que é o normal. E basicamente o domingo era para reunir toda a matéria que eu tinha acumulado de segunda a sábado
que eu tinha que pôr em dia para começar uma nova semana. E que a pessoa nem tem tempo durante a semana para ir estudando entre trabalhos de casa de um lado e do outro, vai o tempo todo da semana. E o que é que vos fez, tipo, motivar, tipo, não desistirem? No meio era azáfama, tipo, de horários, não tinham grande tempo para vocês, era escola de um lado, música do outro, depois em casa também. O domingo era para fazer um thumbs up da semana. O que é que vos fez, tipo, continuar, persistir? Pá, muita gente me pergunta isso. Ter paixão pela música, é certo. Sim, eu acho que. Eu estou sempre a dizer que anda por gosto não cansa. E acho que era um bocado isso. Acho que eu não sentia que estava lá por obrigação, mas sempre que eu realmente queria aprender. E, até porque eu ponderei em seguir música, mas depois cheguei ao 6º grau, ou seja, o equivalente ao 10º ano, e percebi que afinal já não queria. Mas continuei na mesma, porque é sempre fixe continuar a aprender, saber mais, interessar-te por outras coisas. E ter algo à parte do curso também, acho Sim, que é super importante. Pá, no meu caso, eu gostava mesmo muito de tocar em orquestra desde sempre e ir para o conservatório ajudou bastante isso, porque é quando a pessoa começa a tocar aquelas coisas que ouve em todo o lado, aquelas obras que conhece desde sempre e nem sabe o nome, de repente estamos nós num palco a tocar para 1000, 2000 pessoas, como é o caso da Casa da Música, a tocar aquilo. Por exemplo, o meu primeiro concerto no conservatório foi com o Messias de Handel, que é das obras mais tocadas na época do Natal, e eu, quando chega à parte do Aleluia, eu fiquei tipo, eu estou a tocar isto para o público. E portanto acho que foi isso que ajudou principalmente a não desistir, porque é uma motivação mesmo grande de sentir aquela coisa do público a ligar-se àquilo que nós estamos a fazer e a ouvir-nos a produzir alguma coisa naquele momento. Sim. A Teresa tinha falado que tinha considerado seguir, mas depois chegou ao 6º grau e percebeu que afinal já não era bem aquilo que ela queria. Aconteceu-te o mesmo ou nunca ponderaste fazer disso o teu caminho principal? Ponderei e estive até ao 12º a ponderar isso. Só foi por acaso uma decisão. Aliás, primeiro eu nem sequer sabia, a escolha do curso também foi mesmo no final, não é? Para a engenharia física vai um salto grande, diria. Não muito, por acaso. Eu sempre achei que a música é muito matemática e física. Não, é verdade. Os testes são 2 e meio segundos. Começa sempre com uma flauta. Exatamente. Não, eu tive uma disciplina que era acústica. E acústica é ondas e meios contínuos, mas aplicada à música. E formação musical é só matemática numa partitura. Portanto, por acaso acho que é próximo a esse nível, mas pá, não sei, foi qualquer coisa no meu 12º que me fez pensar, tipo, aulas eu acho que foi mais as aulas de contrabaixo do que propriamente saber música, porque eu gosto bastante de saber teoria musical, mas já estava um bocado cansado de ter aulas de contrabaixo mesmo, de semana a semana estar a produzir alguma coisa para levar para alguém a ouvir, e assim, preferi optar por um estudo sozinho em casa a esse nível e seguir aquilo que já tinha ideias antes também, porque a música surgiu mais tarde na minha vida. Teresa, porque a engenharia física? É mesmo? Sim, estava já. Pronto, na altura, eu estava sempre, acho que a partir do 7º ano eu fiquei a pensar se seguia alguma coisa relacionada com física ou música e tipo a debater até o 10º ano isso, mas também só escolhi em maio do 12º Como toda a gente. Exatamente, como toda a gente. Eu gostava de matemática e fisicoquímica, até gostava mais de matemática no sentido de que eu pensei, bem, vou escolher uma disciplina em que eu não preciso de estudar e matemática foi isso, mas pronto, mas depois tinha muita engenharia e eu, como estava um bocado indecisa, pensei que engenharia física seria a engenharia que reunia mais coisas e que eu ia estar mais... tem áreas mais abrangentes, eu acho, que todas as outras engenharias e ia ficar melhor preparada, não sei. Mas também agora que entrei na faculdade percebo a consequência de ter uma engenharia mais abrangente. Mas sim, mas nunca acho que espero nunca deixar a música de lado, até porque pronto, eu saí, mas continuei na orquestra da academia como ex-aluna, tipo, só a reforçar, e vou lá sempre que posso. Pronto, e como também está na orquestra da FILP, então... Está. Era aí que até... E também há uma coisa que é nunca está fora da mesa a hipótese de vir a estudar mais tarde, como há tanta gente que faz tantos cursos mais tarde na vida,
fazer música, então acho que é completamente justificável fazer mais tarde. Aliás, o meu professor do 12º ano fez a licenciatura aos 40 e tal, de contrabaixo. E há tempos estava a tocar com ele, como colega, em orquestra, e ele disse-me, olha, não queres seguir música, não pensas nisso, agora acabas o teu curso e ires seguir música? Eu, vamos com calma. mas sim, está sempre em cima da mesa, por isso. Sim, no vosso percurso atual, pronto, vocês têm estudado agora Engenharia Física, mas têm seguido música, entre aspas, têm tocado na Orquestra Clássica Como da trabalho. E pá, queria abordar esse mesmo assunto, como é que são as dinâmicas da orquestra, se gostam de lá está, devem gostar, já estão lá há 3 anos, já é o 3º ano que vocês estão. Como é que é o ambiente? Já agora, se quiserem patrocinar-se, quando é que é os próximos concertos? Aliás, vocês vão ter um concerto amanhã. Exatamente, vamos ter um concerto amanhã. Confirmo. Hoje é dia 29 de novembro, isto deve estar a sair por aí em novembro de 2025. mas Como tudo. quais é que são os próximos concertos? Para, não sei dizer. Sei que vamos ter concerto de carnaval em março e o concerto assim principal, que é sempre onde tocamos algo mais desafiante e fazemos assim uma apresentação maior, que é o concerto final, que será sempre no final de maio, para encerrar o ano letivo e a época de aulas. Toda a gente é convidada a aparecer, não é? Sempre, Sim. sempre. O auditório da Se FEUP quiser- tem que encher. Se quiser aparecer, auditório da FEUP, Orquestra Clássica. Entradas gratuitas. Sim. Sim, pronto, então como é que é a Orquestra da FEUP lá? Pronto, é o peixe completo. Pá, a orquestra da FEUP é diferente, porque eu toco em vários sítios e a orquestra da FEUP dá uma sensação diferente dos outros, porque é um sítio onde só estão pessoas como eu, e aliás como nós, não é? Pessoas que estudaram música, que têm gosto pela música, senão também não teriam continuado a tocar, e que querem fazer apresentações, querem continuar a tocar, querem mostrar o que conseguem fazer num espaço em que a vida é outra coisa a acontecer, não é? Cada um nos seus cursos, engenharias informáticas, pessoas até de outras faculdades, de farmácia, de letras, e junta-se tudo ali, todas as semanas, durante 2 horas, 2 horas e meia, para produzir alguma coisa que nos dá satisfação e para sair da rotina do estudo e das aulas da faculdade durante um bocadito. Sim, eu concordo. Só queria acrescentar que, sim, eu notei bastante diferença porque nas orquestras em que eu estava, eram sempre mais novas que eu, pelo menos nos últimos anos, como eu já era de 7º e 8º grau, eram pessoas mais novas, não têm tanta, não sei, algumas nem queriam seguir música, acabavam no 5º grau, e depois quando chegas à orquestra da FEUP é só quase pessoal de 8º grau que concluiu, pessoal que tem outra mentalidade, outro profissionalismo, tudo, que eu olho para eles também como um bocado de exemplo. Há pessoal que acabou a licenciatura e está na mesma no conservatório, a acabar a licenciatura também em música, e sei lá, é sempre inspirador chegar lá e ver pessoal que realmente estuda aquilo com gosto, e eu penso, bem, também tem que ser assim. Depois também temos um mestre impecável, muito fixe. Por acaso não foi o fundador da orquestra, o fundador foi um outro maestro, que era o José Eduardo Gomes. Por acaso não sei em que ano foi, sei que foi em depois de 2010, pouco depois de 2010 que a orquestra surgiu, mas nos últimos 4 anos, se não me engano, tem sido o Tiago Moreira da Silva, que é muito impecável mesmo. Ele estudou flauta, andou por aí nos conservatórios, penso que da Maia, estudou direção no superior, e ele leva aquilo, é a pessoa que mais move a orquestra e que tenta elevar ao máximo o nível, a nível de repertório, procurar coisas difíceis que sejam fixes para nós, de tocar, e para as pessoas de ouvir, e desenvolve mesmo um trabalho excepcional. Sim, por acaso acho uma coisa curiosa, que todos os concertos têm algum significado associado. Exato, tem Acho que tema. ele tenta sempre Passa fazer tudo para o isso. nome dele, não é? Sim. Sempre. Ele planeia tudo mesmo. Sim, Ele não é ao caso que as coisas são tocadas e escolhidas. É engraçado. Às vezes o pessoal também desmotiva um bocado e não estuda tanto e não sei o quê, e ele, aí tem que dar na cabeça, porque, por exemplo, o concerto amanhã, não é? Por isso as coisas têm que estar prontas, mas se não fosse ele, o projeto não andava como anda, de certeza. Pois. Eu
aqui entrando pelo outro caminho, não tanto pela orquestra da FEUP, vocês fazem coisas também sobre música fora da orquestra. E uma das perguntas que nós temos, mais direcionada para a Teresa, é como é que é a experiência de tocar na igreja? E... Já tivemos o nosso trabalho de casa, sabemos. Exato, todo um background check. E era para saber como é que é essa experiência e as músicas mais assim estrambólicas, mais estranhas que tiveste que aprender para tocar no casamentos, por exemplo. Bem, pronto, eu sou de uma aldeia, eu pertenço ao grupo coral de uma igreja e primeiro só tocava na igreja, só como acompanhamento ao coro, uma coisa muito simples. Depois começámos a ir tocar aos casamentos só na parte da igreja, não na quinta, ok, pessoal? Pronto, e é sempre uma experiência enriquecedora. Sim, e pronto, como são músicas mais simples e básicas que a orquestra, né? Acho que às vezes o ponto é um bocado melhorar a qualidade de som e pensar mais nisso do que propriamente na técnica ou assim, porque é isso também que as pessoas vão tirar de lá. Pronto, e o que estavas a falar das músicas caricatas é, por exemplo, já cheguei a tocar o hino da Champions para a entrada do noivo. E também é fixe, porque lá está, tipo, ver a música é sempre mais desafiante, por muito básica que seja. Também já toquei o cello da Lady Gaga para uma noiva, que é um bocado estranho se pensarmos no que cello quer dizer e no que a música toda significa. Sim, mas acho que é engraçado. Deve criar um ambiente bonito na igreja. Sim, eu acho que, pronto, como é só instrumental, acho que o pessoal não tem muito... Legítimo. Também já toquei Nothing Else Matters, dos Metallica, Sério, para uma noiva. No violino. No violino. Sim, é sempre engraçado. passando para o Miguel agora, um tema que tu me sugeriste, por acaso, nós, então. nas nossas conferências antes de gravarem aqui No o podcast, pré-podcast. foi abordar o assunto dos concursos musicais, dos concursos de música. Então eu queria saber a vossa opinião dos dois, começando por ti, sobre os concursos musicais. Pá, eu ao longo do meu percurso participei em vários concursos, concursos internos, quer do curso de Música Silva Monteiro, quer do Conservatório, e concursos internacionais também, e nacionais, mas pá, eles têm uma coisa muito positiva, principalmente quando se está mais no final do percurso académico do instrumento e já se tem menos apresentações, ou seja, a pessoa já está a preparar aquele recital final do 8º grau e essas coisas. Há menos audições, os concursos permitem ter um objetivo prévio, ou seja, têm a vantagem de é preciso preparar esta obra ou estas obras para apresentar neste dia bem. A esse nível eu acho que eles são bastante positivos, mas isso, lá está, audições e essas coisas têm o mesmo efeito. Por outro lado, eu acho que são um bocado negativos no aspecto de que a música é uma arte, não é um desporto, não é uma competição. E tendo em conta que, por exemplo, num desporto o que interessa é no futebol o número de golos, no basquete o número de pontos, que é uma coisa objetiva, não é? Na música há sempre um júri a avaliar e, portanto, acaba por ser muito subjetivo a opinião, tipo, naquela passagem senti que não deste o máximo que podias dar. É sempre de alguém que não nos conhece, que não sabe o que nós conseguimos. Claro que o que importa é o momento da apresentação, mas é sempre um bocado a opinião que fica gravada na pessoa, mesmo que às vezes não seja mesmo aquilo que aconteceu. Ou seja, nós entramos com o pé esquerdo e isso já faz com que não tenham gostado da nossa apresentação às vezes. E outras vezes são professores que conhecem o professor do outro aluno que foi concorrer e dão prioridade a esse aluno na atribuição de prémios e essas coisas. É bastante comum e, portanto, a esse nível acho que não são muito positivos. Sim, por acaso acho interessante, por exemplo, desportos como a ginástica têm também esse sistema de pontuação, mas pronto, lá está, é um desporto, é muito subjetivo, seja, mas sem a competitividade se calhar perde um bocado de sentido. Agora passar a dizer a geneira, não sei. Se calhar na ginástica sim, mas a música mas na música é não, pois, porque para mim a música é aquilo que quem está a tocar está a dar às pessoas que estão a ouvir. Sim. É aquele momento da apresentação em que há uma conexão entre músicos e outros músicos e maestro, músicos e público. Acho que isso é que faz uma boa apresentação e acho que os concursos desvirtuam um bocado essa situação, porque
quer dizer, pelo menos, se calhar o público está ligado ao músico, mas o músico não vai estar ligado ao público porque o músico está preocupado em fazer o melhor que consegue porque está a ser avaliado naquele momento. Por isso sinto que é diferente do caso da ginástica. Bem, para mim acho que é um bocado complicada a pergunta. Eu nunca fui a nenhum concurso, ao contrário do Miguel. Só participei nas Olimpíadas da minha academia, que também era um concurso entre cada ano. A gente competia com o nosso ano de vários instrumentos, ou seja, não era só cordas ou só violino, era todos do nosso ano. E eu percebo toda essa subjetividade que há nos concursos, mas também percebo o lado que eu acho que nos motiva muito a estudar mais, porque vamos apresentar aquela peça e vamos querer apresentá-la bem e vamos tocar muito melhor do que se fosse para o professor numa aula. Eu agora lembro-me de um exemplo, vou desviar um bocado do assunto. Na altura da pandemia, as aulas eram dadas online. Lembrei-me agora. Pronto, eu tinha a videochamada no Microsoft Teams com o professor. Era engraçado, para frequências muito altas, o professor deixava de ouvir. Nas muito graves também. Que é um problema no contrabaixo. No violino nas altas. Mas e depois ele pediu-me para, durante a semana, enviar um vídeo como é que eu estava durante a semana a tocar. E eu notei que eu estudei muito mais na época da pandemia porque eu não conseguia mandar-lhe um vídeo em que eu estivesse a tocar mal. Ou seja, eu me enganava e eu parava o vídeo e começava de novo, porque eu não me sentia bem a mandar um vídeo em que eu me enganava ou notava que estava muito desafinado, enquanto que eu, quando tinha aulas normais, simplesmente estudava, não é? Mas tipo, bem, vamos para a aula, vamos ver como é que isto corre. E é totalmente diferente, eu acho. Por isso é que eu percebo essa cena dos concursos. Acho que te preparam muito mais, não sei, acho que tens muita mais adrenalina para ter. Só tens uma oportunidade. Exato, É bom ou exatamente. já foi. Pois, Sim. os vídeos deitam isso abaixo. Aliás, Exato. por acaso, concursos e vídeos, eu lembrei-me agora, enquanto a Teresa falava, que muitos concursos, desde a altura da pandemia, adotaram um sistema de eliminatórias por vídeo. Ou seja, antes era tipo, qualquer músico que se candidata a um concurso tem que ir lá, ou tem que fazer uma prova local para passar à segunda eliminatória para ir à final do concurso, e depois toca outra vez, vai à final. Mas os concursos em que eu participei, grande parte deles já foram pós-pandemia, ou pós-regressarmos da pandemia, e nessa altura já era a primeira eliminatória por vídeo, estar ali tipo uma tarde inteira a gravar outra vez, e depois é que a final ou a segunda eliminatória já eram presenciais. Isso é terrível. Mas falando em concursos, temos aqui informação. Tiveste uma experiência interessante, asiática. É uma experiência asiática, é isso mesmo. Um concurso em Hong Kong. Se quisesse falar um bocadinho como é que foi a experiência. Diz que idade já agora? Olha, por acaso fiz anos em Hong Kong nesse ano, porque Bem. foi em agosto e foi em 2018. Portanto, fiz 14 lá. Aquilo foi o meu antigo maestro do curso de Música Cecília Monteiro é jurado nesse concurso, numas categorias de violino. E os membros do júri das várias provas têm a possibilidade de convidar diretamente estudantes que escolham para irem ao concurso sem precisar de passar por eliminatórias. Ou seja, nesse ano, esse meu professor convidou-me a mim e a um colega meu de trompete, lá do curso. Fomos nós uma semana e qualquer coisa para Hong Kong. Ele levou um trompete, obviamente eu não levei o contrabaixo. Por acaso até aconteceu lá uma coisa engraçada, porque parti uma corda de um contrabaixo que eles me emprestaram por causa do calor. Primeiro aquilo foi quase umas férias em trabalho, não é? Ou seja, porque foi a minha família toda comigo, eles todos de férias e eu estudo para a prova do concurso, que ainda por cima era para ir no penúltimo dia. Não sei, posso fazer aqui um guia turístico, se quiserem. Foi assim uma coisa estranha. Uma coisa que eu te ia perguntar era o que é que tinhas achado da cidade, já que estiveste lá 2 semanas. É muito diferente mesmo, principalmente a nível das ruas. O aspecto das ruas é muito diferente. Os cheiros nas ruas são muito intensos e cheiros que não temos cá. Muito de restaurantes, noutras zonas, pronto, mais de lixo e essas coisas, mas isso também é em todo lado, né? Mas principalmente o calor
é mesmo muito, Fator muito, especial. muito chato. Está tipo 30 e tal graus com muita umidade, dá aquela sensação térmica mesmo pesada. Depois entra-se em qualquer lado, ar-condicionado nos 20 graus, a pessoa anda t-shirt e calções na rua, casaco dentro dos shoppings. É sempre assim. Pá, nós, por acaso, não ficamos alojados em hotéis, ficamos lá. Eles tinham tipo uma escola que foi adaptada para fazer o acolhimento dos participantes internacionais. Ficamos tipo numas casas por famílias ou por grupos. Eu fiquei com a minha família e com a família desse meu colega. Até tínhamos companhia nos quartos, tipo lagartos, por causa do calor, aquela coisa deles porem pedras quentes. Os quartos serviam de pedra quente para eles. E depois metiam-se atrás das camas, debaixo das camas, não sei o quê, e o meu colega de trompete ia pegar neles e pô-los lá fora. E eu, pá, trata tudo isto, que eu não consigo. Pegava no Que ele lagarto. pegava nos lagartos. Até lhes fazia festas. Pá, mas foi uma experiência interessante. Até, pronto, eu que quase disse mal dos concursos, né? Não fiquei mal classificado. Recebi um prémio que é Outstanding Silver Award. Só que aquilo eles é por pontuação, ou seja, foi algures à volta dos 84 em 100. Portanto, acho que foi razoável. Foi muito bom. Pá, e se pudesse voltava a fazer, mesmo assim, só que ainda é um custo elevado ir a Hong Kong e tratar dessas coisas todas, já para não falar do tempo de estudo que é preciso para um concurso desses. Deve ser bastante dispendioso. E falando em tempo e de se dedicarem, qual foi assim a atuação que vocês trabalharam mesmo para ela e quando ela acabou vocês saíram tipo bastante satisfeitos da atuação e pensaram para vocês, se eu pudesse eu voltava àquele momento e eu repetia esta atuação over and over again? Em formato de orquestra, é isso, não é? Eu Ou a disse- solo? É, É aquela não que mais te sei. marcou? Eu não sei, acho que a parte da orquestra acho que marcou-me bastante um concerto que eu tive com a Orquestra Sinfónica da minha academia, em que tocámos 1812 e a Finlândia, do Sibelius. Porque eu ainda era, acho que andava no 5º grau, por aí, e eu acho que é uma obra bastante difícil. E lembro-me que estudei bastante para conseguir tocá-la. E acho que é mesmo satisfatório sair no final e ouvires aquilo em orquestra, porque lá está, é muito diferente quando tocas a solo e quando tocas em orquestra e o ambiente é outro e tu pensas, estou a fazer parte de algo maior. Foi engraçado. E a outra experiência engraçada foi que o maestro começou a chorar numa música na Finlândia. Que querido! Sim, acho que falta qualquer um chorar. Não sei. Mas sim, acho que foi uma boa experiência. Sim, acho que o esforço compensa. fica o chavão. Fica o conselho. Pá, no meu caso, não sei, eu já participei em vários estágios de orquestra. Pá, não sei se sabem como é que funciona esse modelo de estágio, mas é tipo, normalmente é uma semana em que há ensaios todos os dias, tipo das 9 às 5 ou às 6 da tarde, para a apresentação de concerto no sábado ou no domingo. E eu acho que são esses estágios que me marcaram mais, principalmente 2 que fiz este ano. Um no início de agosto, promovido pela Associação de Estudantes do Conservatório de Música do Porto, com um maestro espanhol, em que tocamos uma obra que eu gosto bastante, que é a abertura de Romeu e Julieta de Tchaikovsky, em que aconteceu uma coisa semelhante ao que a Teresa estava a descrever, que é quando estávamos a terminar de tocar essa obra no concerto, o maestro desfez-se em lágrimas. Mas aí nós tivemos contexto do que se passava, ou seja, ele no ensaio nesse dia, no ensaio antes do concerto, ele tinha-nos dito que a mãe tinha falecido 2 meses antes, nesse dia. Ou seja, fazia exatamente 2 meses que a mãe tinha falecido. E aquela música é muito bonita, é Tchaikovsky. Eu acho que Tchaikovsky é o deus das melodias na música, na história da música. E aquela parte final é muito lenta e tem notas, por exemplo, no contrabaixo, tempo a tempo, lentas, pesadas, que ele no ensaio descreveu como sendo o bater do coração a parar. E então, quando chegamos a esse momento no concerto e começamos a tocar essa parte e ele começa a chorar, nós começamos a ficar também muito emocionados. E eu acho que até o público conseguiu sentir isso, porque
aqueles momentos em que o maestro mostra esse tipo de emoções e chora e a orquestra é sinal de que está mesmo tudo ligado. Ou seja, toda a gente está tipo, naquela mente Envolvida. partilhada. Fica aquilo tudo... Tipo, é uma sensação muito diferente de um concerto normal em que isto não acontece, é isso que eu quero dizer. Foi mesmo impressionante. E outro também foi um estágio que fiz no início de setembro com a Orquestra Médica Ibérica, embora não seja médico, mas fui lá parar. Nós tocamos um concerto para piano e Sherazade de Korsakov. E nessa obra o maestro também, acho que aí não chegou a chorar, pelo menos não me apercebi que tivesse começado a chorar, mas também ficou bastante emocionado porque foi aquela obra que em criança o levou a tornar-se maestro. Ou seja, ele foi assistir a um concerto com aquela obra e foi aí que decidiu que queria prosseguir vida como maestro. E ainda por cima uma orquestra constituída, é um bocado como a da FEUP, também de pessoas que não seguiram música, porque é quase tudo médicos lá. Portanto é aquela coisa, é um grupo de pessoas não profissional a fazer música, ainda por cima era um concerto solidário, ou seja, todo o dinheiro ia para uma associação em Moçambique. Portanto, acho que são esses momentos que nos marcam mais enquanto músicos orquestrais. Não, mas por acaso é interessante e acho que acaba por fechar aqui o nosso círculo de começámos a conversar sobre a música, ser uma competição, nos concursos e tal. Vocês a contarem essas experiências. Pois, aqui é que mostra que pronto, isto não é um desporto, não é? Que vocês vão para lá para ser os melhores. Não, de facto, vocês têm estes momentos e é para isto. Eu acho que é principalmente em música, orquestra. exato. As orquestras é que têm esta capacidade. Por exemplo, uma música a solo pode ser muito boa, mas não, acho que não passa esta emoção. Um músico sozinho, por muito bom que seja, não faz aquele trabalho de uma equipa, que é uma orquestra. É uma equipa com hierarquias, claro, maestro, chefe sniper, não sei o quê, mas que trabalha sempre para o mesmo objetivo e que transmite emoções, que é isso que faz a música. Não? É arte, no fundo, Exato. É o que distingue, diria. Eu, Da ginástica. É Da ginástica. Mas ainda falando sobre as vossas exibições, estavas a falar que a solo não havia se calhar esta componente tão emocional, mas queria abordar também esse assunto, se vocês têm algum trauma relacionado a estas exibições. Teresa, começando por ti. Acho que não tenho assim nenhum trauma a solo. Quer dizer, há sempre a pressão de ir a uma audição, subir ao palco, tocar, de início ao fim, sem parar. Mas correu sempre bem para ti? Não, obviamente. Não. Acho que nunca correu sempre bem para ninguém. É sempre traumático. Fácil, nunca aconteceu assim nada que... Mas, sim, claro que houve vezes em que saíste do palco frustrada e pensaste, podia ter dado muito mais, podia ter estado muito mais e não deu. E pronto. Tudo na vida aí. Aquela sensação de desilusão. Um bocado, sim. Pá, estás a tocar sozinho mesmo, é aquela coisa. Sim, Tudo o que acontecer é culpa nossa. Sim. E depois tens audições em que tens várias pessoas, né? E é uma pessoa muito boa a tocar, vais a seguir e pensas, pô. A comparação. Exato. E ainda por cima quando é dos últimos. É sempre chato. Sim. Tipo os T's, não é? Aquele tempo todo à espera para ir para lá. Mas assim, episódios traumáticos acho que não tenho. Sei que uma vez eu ia tocar com o pianista, provavelmente o violino, tenho sempre às vezes a acompanhar, e o pianista faltou, simplesmente não estava na audição, e eu tive que pedir a outra professora pianista, ela tocou aquilo à primeira vista na audição. Acho que tocou muito bem para a primeira vista. Acho que ela estava mais nervosa que eu. É bastante provável. Sim. Só se for na orquestra, que sei que 2 vezes consecutivas que eu tive concertos, as crinas do meu arco, as cerdas, desculpem. Cortamos esta parte, ok? As cerdas saíram todas do meu arco. Ou seja, aquela parte que estava colada descolou 2 vezes seguidas. Eu tive que... Por acaso eu tenho 2 arcos. Acho que é em casos desses que é preciso ter 2 arcos. Mas por acaso achei que estava a ser um ritual. De todos os concertos que eu tinha, o meu arco só saía. Era uma profecia, já estava destinado. Sim. Pá, eu tenho um traumazito. Por acaso, as minhas audições até ao 5º grau, até ao 9º ano, correram-me sempre bem, acho eu, pelo menos. Também não me lembro muito bem, vamos ser honestos, mas eu sei que se não foi a primeira, foi a segunda que tive no 10º ano, tipo, as primeiras vezes que toquei a solo no conservatório.
fui tocar sem partitura, não é? Porque é hábito os professores pedirem aos alunos para, tipo, olha, vai sem partitura que fica melhor. Só que os alunos não gostam disso. E aí foi o momento em que eu deixei mesmo de gostar disso, porque cheguei lá, cheguei a um ponto em que eu estava a tocar e de repente, o que é que vem a seguir? E parei mesmo durante um bocado, fiquei ali, tipo, público, não estava mais ninguém a tocar, estava só eu. Ou seja, fica o público todo a olhar para mim e eu a olhar para o público. E agora? Mas depois, não sei, entrei em qualquer lado e a coisa lá foi, mas a partir daí deixei de gostar um bocado das apresentações a solo. Foi o teu trauma, então? Foi o meu trauma, mas isso depois tem que passar, porque nós, para concluir o 8º grau, temos sempre que fazer o recital final e isso convém que corra bem. E eu aí acho que correu bem, eu estava mesmo muito preocupado com o meu recital final. Por causa disso tinha medo, acho que, não sei se cheguei a tocar alguma coisa sem partitura no recital, porque ele na altura disse ao meu professor que não queria tocar sem partitura outra vez. Mas depois cheguei lá e eu acho que foi o pico da minha performance musical. A partir daí foi sempre a descer. Também deixei de ter aulas a partir daí, não é? Sim. A pessoa deixa de estudar. Sim. Aqui um fun factzinho para aqui Ok. finalizar. Queria-vos perguntar como é que é, ou como é que vocês acham que é o vosso ouvido absoluto? Sim. Eu Não, não. tenho informação para. Depois as frases já têm informação privilegiada. Temos tudo estudado, tipo, o Miguel, portanto, possui esta característica. É verdade. Como é que isso funciona? Explica-nos. Eu posso fazer uma analogia roubada de um youtuber. Já posso referenciar o Adam Neely, que é baixista de uma banda e tem um canal onde faz análise de teoria musical. Ele explica isto mais ou menos desta forma, com uma comparação com a percepção de cor. Ou seja, por exemplo, uma imagem que tem uma mesa castanha, uma maçã vermelha e uma planta verde por trás. E ele classifica os níveis de ouvido absoluto como o primeiro sendo o tone deaf, ou seja, em que a pessoa não tem mesmo capacidade nenhuma para ouvir uma nota e dizer qual é. Zero. Nessa analogia da mesa, veria as coisas todas a preto e branco, ou seja, não sabia que a maçã era vermelha, não sabia que a planta era verde, é tudo preto e branco, tudo igual. O segundo nível será o ouvido relativo, que é o que grande parte dos músicos desenvolve, porque esse é possível de trabalhar e é muito comum por causa do lá da afinação, ou seja, as pessoas desenvolvem uma sensibilidade para o lá e a partir daí comparam as restantes notas com o lá, que é o equivalente a dizer ok, está tudo a preto e branco e alguém diz a maçã é vermelha e a pessoa a partir daí pensa então se a maçã é vermelha a planta é verde e estabelece essa analogia com os sons. O seguinte nível disso, que eu acho que é o nível onde eu estou pelo menos pelo que me apercebo, será o ouvido quase absoluto, que é a pessoa está a ver a imagem em preto e branco e lembra-se que a maçã é vermelha, ou seja, não é preciso ninguém dizer nada e a pessoa diz ok, a maçã é vermelha, a mesa é castanha, a planta é verde, tipo, está tudo aqui, consegue identificar as notas todas, mas não sempre, ou seja, há momentos em que parece que desliga o ouvido absoluto e a pessoa deixa de reconhecer o que é que seja. Acontece muito com alguns timbres, por exemplo, eu reconheço muito bem as notas no contrabaixo, nos restantes instrumentos de cordas também, alguns de sopros não consigo e principalmente no que é voz não consigo, ou seja, se estivermos a tocar com um cantor de ópera ou um cantor qualquer coisa, eu só vendo a partitura é que sei que notas é que o cantor está a cantar, na voz não consigo retirar esse som. Depois o último nível, que é reservado àqueles músicos tipo Jacob Collier, que é o deus disto tudo, que é o ouvido perfeito absoluto, em que nem sequer há chance de haver nada a preto e branco, teve sempre tudo a cores. Se sabem quem é o Jacob Collier, por favor, vão ouvir. Sim, vale muito a pena mesmo. Ele é genial. Certo, obrigado pela recomendação. E por falar recomendações, vamos finalizar o nosso podcast como habitual, perguntando-nos 3 recomendações culturais, 3 músicas para adicionar à nossa playlist. Vocês são músicos, então eu acho que agora vai ser mais interessante, mas podem recomendar qualquer coisa, não tenho que necessariamente. Vamos recomendar aqui Kim Barreiros. Se quiserem, estão livres de fazer. Mas sim, começando pelo Miguel. Pronto. Uma das obras que eu recomendo é uma que já falei aqui hoje, que é a abertura de Romeu e Julieta, de Tchaikovsky. Não é uma obra que eu conhecesse muito bem antes, mas depois de tocar acho que passou a ser das minhas favoritas e portanto acho mesmo que devem ouvir porque vale muito a pena. A outra é uma obra que tocamos na FEUP, de Saint-Saëns, a dança bacanal da ópera Sansão e Dalila,
porque gosto do estilo daquela... Tem assim um som fora do comum para aquilo que é o som europeu, e sons muito agressivos. Pá. Eu gosto principalmente da parte de contrabaixo, sei que não é isso que as pessoas vão estar a ouvir, mas pode estar atento, mas é um bocado difícil, e a última é talvez a minha obra favorita. Por acaso não conheço há muitos anos, mas desde que conheço nada bateu isto, que é o último andamento da Segunda Sinfonia de Mahler, que tive a oportunidade de ouvir na Igreja da Lapa há uns tempos, tocado pela Orquestra Filarmónica Portuguesa. O nome é diferente do comum, eu não me queria trocar. E é isso. Certo, muito obrigado. Teresa? Então, eu escolhi a Quinta Sinfonia de Schubert, porque também foi das primeiras obras orquestrais que toquei com a Academia de Música Castelo de Paiva. Gostei bastante. Também diria... acho que vou puxar um bocado a brasa à minha sardinha. Acho que vou escolher o Concerto em Ré Maior de Tchaikovsky. Para mim, Tchaikovsky, dos tops. Pronto, acho que já perceberam, é o período romântico. Mas também queria aconselhar o Double Concerto do Brahms, principalmente o segundo andamento. Para mim é mesmo bonito, não sei porquê. Pronto, o Double Concerto é todo bonito, mas principalmente o segundo andamento, eu acho. Por acaso lembrei-me agora também da segunda suíte de Grieg, também tocamos com a Orquestra da FEU. A nossa playlist acabou de ficar mais rica. Especialmente com o Kim Barreiros. Especialmente com o Kim Barreiros, acho que sim. Foi uma grande aquisição. E acho que queria agradecer aqui então a vossa presença. Podemos terminar por aqui. Obrigado, Miguel, obrigado, Teresa, e obrigado à Marta, obrigado à nossa produção. E pronto, fechamos aqui o episódio 13. Foi focado na conversa sobre a música, e é isso. Obrigado aos ouvintes também.